Graça e paz, amados ouvintes, eu sou Luciano Sumar. Uma importante pergunta me foi feita pela amada inscrita L. Pink. Para ser salvo, tem que ser batizado? Este é um assunto bastante comentado e uma das maiores dúvidas do mundo cristão. O batismo nas águas é uma ordenança bíblica que necessita de nossa decisão para ser realizado. Já a salvação eterna, conforme, por exemplo, Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz: "Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido." E outras passagens, como, por exemplo, Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, afirma que a salvação eterna se trata de algo que depende apenas da vontade de nosso Altíssimo Deus, que se confirma no comportamento cristão. Eu já estou trabalhando no 4º episódio da série Aprenda a Orar Corretamente, com o título Salvação Eterna, para poder apresentar maiores detalhes sobre este assunto tão importante. Vamos à pergunta da amada inscrita. Tentarei ser o mais breve possível. Antes de responder se é necessário sermos batizados para sermos salvos, convém que façamos um resumo sobre o que é batismo. Baseado nas Escrituras Sagradas e principalmente em passagens como Romanos 6, versículos 3 e 7, que diz: "Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado." E em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, que diz: "Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo." Nós, do movimento cristão Passos da Verdade, cremos que o batismo nas águas é uma demonstração visível da união do crente com Cristo na semelhança da sua morte e ressurreição, mas que, além de apenas simbolizar ou representar a morte da antiga maneira de viver e retratar de maneira vivida a libertação do domínio do pecado, não se trata do verdadeiro batismo, que só acontece no momento em que o crente encontra em si mesmo a importância de seguir os ensinamentos da Palavra de Deus em Cristo Jesus. Portanto, o batismo nas águas é a confirmação de que o verdadeiro batismo aconteceu na alma, no coração, e fora isso, o candidato estará apenas tomando um simples banho. A expressão "quem crer e for batizado será salvo", registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, não se refere ao batismo nas águas, mas à mudança que acontece dentro do coração e que é confirmada com o batismo nas águas. A expressão traz duas exigências: crer e ser batizado, pois é possível crer e não ser batizado, ou saber que a mudança existe por contemplar a mudança na vida das pessoas, mas não perceber essa mudança em si mesmo. Vale lembrar que esta mudança depende de nosso envolvimento com Deus. É o que chamamos de atitude e, do contrário que muitos pensam, não é para qualquer um, pois é somente Ele quem nos escolhe e não o contrário.
o diabo e até seus filhos que andam sobre a terra crê que existe a salvação eterna, mas não são batizados. Muitos pensam que o ladrão na cruz não foi batizado, quando na realidade ele apenas não passou pelas águas do batismo. Sendo assim, de certa forma, podemos afirmar que existem dois batismos, o nas águas e o na alma, que é identificado pela extrema mudança de comportamento e prazer em fazer a vontade de nosso Altíssimo Deus, seguido do que é biblicamente chamado de novo nascimento. Aconselho você ler João capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 16. Conclusão: o batismo nas águas não está diretamente ligado à salvação eterna. Assim como o ladrão na cruz, é impossível ser salvo ou ser um salvo sem nascer de novo. Mas é possível receber a vida eterna sem ter descido às águas. Mas não se esqueça que o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus Cristo e aquele que nasce de novo sente o desejo de tornar público este batismo descendo às águas. Na realidade, esta é uma das principais confirmações de que a pessoa nasceu de novo. O ministério que representa este canal entende o plano de salvação como sendo um propósito irrevogável de Deus e que, portanto, não há absolutamente nada que possa impedi-lo. Antes que alguém tente associar tais palavras a uma crença que defende deliberadamente as práticas pecaminosas, além de inúmeras outras palavras registradas no livro sagrado que em sua revelação aponta para o diabo, e não estou me referindo somente a um ser, mas a tudo que é contrário a Deus e que está em nossa natureza e pode ser chamado de diabo, como um ser derrotado desde o início e que não está à altura de disputar absolutamente nada com Deus, e muito menos uma alma, o diabo não é páreo para Deus e, portanto, não terá absolutamente nada que possa demonstrar algum tipo de vitória contra a salvação eterna, contra o propósito de Deus em função da salvação eterna. É irrevogável. A presciência ou onisciência, que é saber o futuro, de Deus, está ligada diretamente à salvação e independente do livre-arbítrio, que na realidade é um assunto bastante rico de detalhes. Eu me refiro à questão do livre-arbítrio. Temos sim liberdade de escolha sobre esta terra, mas no que se refere ao que está fora desta terra, não está sob o controle humano. A própria Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, a salvação eterna é um assunto muito importante e Deus não colocou o seu cumprimento sobre a responsabilidade do ser humano, exatamente por sermos extremamente errantes. Não devemos confundir a interpretação dos textos bíblicos com a revelação espiritual dos mesmos. A letra da Bíblia tem criado muitas confusões e contradições devido a inúmeros detalhes que se justificam aos erros de traduções, palavras com significados diferentes, diferenças culturais, etc. Até mesmo modificações propositais que, apesar de gerar confusões, em nada interfere na poderosa revelação. Essas modificações foram sim feitas ao longo dos tempos para atrair determinadas massas a uma determinada doutrina, e todos que não admitem tal fato terá a sua visão e seu crescimento espiritual comprometidos. A própria Bíblia alerta sobre essas modificações em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Um forte e fraternal abraço a todos os amados ouvintes e até a próxima.